Olá, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador do canal Conta um Conto. Eu sou professor de língua portuguesa e nos meus momentos livres eu trago aqui para vocês a série Novos Autores. São textos que me são enviados para o e-mail pelo próprio escritor, que ainda não é conhecido do grande público. Então é uma ótima oportunidade de você conhecer uma história que ninguém ouviu ainda. É importante que o autor fale um pouco sobre ele para deixar mais rica a nossa sensação ao ouvir o seu texto. Então, converse, fale quais foram as suas inspirações literárias, quando você começou a escrever, qual é a sua relação com o nosso canal. E aí, vamos estabelecendo aí uma amizade que vai deixar o conto mais emocionante. Eu preciso saber de vocês, o que vocês pensam, como vocês escrevem, para que eu consiga trazer mais emoção na hora de ler o conto. Algumas pessoas me perguntam se eu cobro para fazer esse trabalho. É claro que não, não faço cobrança nenhuma. É uma série para novos autores que precisam desse empurrãozinho para dar um ânimo, para dar mais vontade de escrever. Então, é um trabalho gratuito. Agora, é claro que tem uma filinha de e-mails, porque tem épocas que chegam mais histórias e tem época que não. Então, de repente, a sua demora um pouquinho para responder, para ler o seu conto, mas eu vou ler, ok? Agora, se o autor precisa de um trabalho mais rápido, para ontem, fora desse projeto da série dos novos autores, aí sim ele pode solicitar um orçamento. O conto que eu recebi hoje foi um e-mail enviado pelo Ednei Oliveira, mas quem escreveu a história foi a amiga dele, a Luciana Roque, que é uma estudante de teatro, assim como o Ednei também. Ela é dramaturga, olha que legal. Eu também já estudei teatro na Escola Macunaíma, ali na zona oeste de São Paulo, e eu achei o período mais bacana. E eu tenho certeza que o público vai gostar do seu conto. Por isso, fique agora com a história de hoje. Conta um Conto apresenta, de Luciana Roque. M. Narração, Marcelo Fávaro. M chegou ao ponto de ônibus no mesmo horário de sempre. 23 horas e 55 minutos. Estava sozinho ali, cansado, só pensava no momento em que, enfim, descansaria a cabeça no travesseiro. O ônibus, como sempre, apareceu logo. M estendeu o braço e o ônibus parou, abrindo a porta dianteira para recebê-lo. O rapaz entrou no ônibus, que estava vazio. Pagou a passagem ao motorista e acomodou-se no segundo assento depois da catraca, junto à janela, do lado do condutor. Era o seu lugar favorito. Sempre que podia, era ali que se sentava. O ônibus partiu. A noite fria, o balançar constante da condução, embalaram M e o fizeram adormecer com a nuca apoiada no encosto do assento. M sempre cochilava no ônibus, mas acordava poucos pontos antes do seu. Não deveria ser diferente naquela noite. Não deveria. Mas M acordou depois de algum tempo. Ajeitou-se no assento e olhou pela janela para ver onde estava. Meu Deus, pensou. Eu acho que eu dormi demais. Ele viu que o ônibus estava exatamente no mesmo ponto onde embarcara. Quanto tempo deveria ter dormido? Por que o motorista não o acordara? O ônibus deveria ter chegado no ponto final, voltado até o outro ponto final e agora refazia sua viagem. M olhou no seu relógio de pulso para ver quantas horas havia perdido até ali. Mas o relógio marcava 23 horas e 55 minutos. O mesmo horário que o jovem havia embarcado no ônibus. Confuso, M pensou que talvez tivesse adormecido tão rapidamente que, na verdade, o ônibus nem tivesse ainda saído do lugar.
e que todo o movimento que fizera o veículo fazer ao sair do ponto fosse apenas um sonho? Ou será que o ônibus voltara por alguma rua lateral para buscar algo ou alguém que tivesse esquecido e por isso retornara agora ao mesmo ponto? Mas e o horário marcado no relógio? Talvez ele tivesse parado. O jovem testou o relógio. O ponteiro dos segundos funcionava normalmente. Um leve torpor tomou conta de M, que resolveu não pensar mais naquilo. O importante era chegar logo em casa. Saindo do ponto, o ônibus pôs-se a percorrer a avenida. M olhava pela janela. Um carro vermelho ultrapassou o ônibus. Que carro diferente, pensou M. Deve ser importado. Eu nunca vi um igual a esse. Pensando na vida, M criou imagens mentais e nem enxergou a paisagem que passava pelos seus olhos. Até que o ônibus parou no próximo ponto. No próximo, M voltou a si e percebeu algo de diferente, ou melhor, algo familiar. Enquanto estivera no ponto antes de embarcar, distraiu-se lendo o letreiro de um mercado que ficava do outro lado da rua. Agora se encontrava novamente na frente deste mercado. Mas será possível? Será que há dois mercados iguais? Pensou. Olhando para o outro lado do ponto, viu que estava exatamente onde embarcara. Eu só posso estar sonhando. Só pode ser isso. Uma mulher que estava no ponto entrou no ônibus. Enquanto ela passava pela catraca, M a abordou. O que está acontecendo? A mulher o olhou assustada, mas certamente julgou um bêbado, pois logo endureceu as feições. Desviou-se de M e foi se sentar num assento mais afastado. Você não entende, insistiu M. Esta é a terceira vez que esse ônibus passa por esse mesmo ponto. Ele já deve ter passado por esse ponto mais de 10 vezes. E só hoje. Não, eu não estou falando disso. Eu não falo de viagens normais. Ele passou 3 vezes pelo mesmo ponto só agora. Eu estava nesse ponto quando o ônibus chegou e embarquei. E o ônibus saiu. E já passou mais 2 vezes pelo mesmo ponto. M falava desesperado, segurando-se nos assentos para não cair com o balançar do ônibus. Meu senhor, beber já está afetando seu cérebro, falou a mulher complacente. Cuide-se. E se levantou, puxando em seguida a corda do ônibus, dando sinal para ele parar no próximo ponto. M sentia agora um misto de confusão e desespero. Não era possível que estivesse sonhando. Aquilo tudo era muito real. Quando o ônibus parou, a mulher desceu e M desceu logo atrás. Era o mesmo ponto. O mesmo ponto. M virou-se para olhar o mercado do outro lado da rua e depois se virou para chamar a mulher. Mas ela havia desaparecido. Deixa eu ver o relógio. O relógio! 23h55. De repente, um ônibus se aproximou. Era o seu ônibus. M estendeu a mão e o ônibus parou. Era o mesmo motorista. Era o mesmo ônibus. Quando ele abriu a porta, o jovem interpelou-o. O que está acontecendo? Eu morri? Eu não sei do que o senhor está falando, respondeu o motorista com um ar de deboche, julgando o M um louco. Você passa sempre pelo mesmo ponto. Esse ônibus é mágico? É alguma pegadinha? Eu passo todos os dias pelos mesmos lugares umas 10 vezes. Você vai subir ou não? M estava sem graça. E se ele estivesse mesmo louco e ainda incomodando os outros? Resolveu subir no ônibus para ver o que acontecia. Deu o dinheiro ao motorista e passou pela catraca. Acomodou-se no mesmo assento de sempre. Começou a observar atentamente a paisagem, já tão conhecida, para ver o que aconteceria. O ônibus partiu e cruzou a rua próxima ao ponto. Até aí tudo bem.
Depois passou pelo próximo quarteirão, onde havia uma loja de animais. Tudo certo. Um carro vermelho ultrapassou o ônibus. É aquele carro de novo. Depois passou pelo banco. Peraí. Aquele banco era conhecido. Mas não era ali que ele ficava. E sim antes do ponto no qual M embarcara. Desesperado, M começou a falar com o motorista. Ali! Você viu? O banco! O banco! O ônibus voltou para trás. Ele voltou para trás. Ele está passando pelos mesmos lugares. O motorista olhou de escanteio assustado. Nós estamos indo para o ponto onde eu acabei de embarcar. Calma, moço. Que papo é esse? Eu nem sei onde você embarcou. Como não sabe, rapaz? Eu não acabei de entrar no ônibus? M já estava irritado. Não. Já faz um tempão que eu tô rodando sem pegar ninguém. O ônibus parou no ponto. A mesma mulher de antes subiu. Ei, moça, lembra que você conversou comigo agora há pouco? Perguntou M assim que a mulher embarcou. Eu não conversei com ninguém, respondeu a mulher, estranhando e indo se sentar no mesmo assento em que se sentara anteriormente. M não quis discutir. Sentou-se em outro assento diferente daquele em que sempre se sentava. Quem sabe se o problema não é o assento em que eu costumo ficar? Mas não adiantou. M permaneceu no ônibus e trocou de assento várias vezes, mas fez inúmeras vezes o mesmo trajeto. Em certo pedaço do caminho, era como se o ônibus mágico voltasse para trás, como se estivesse andando em círculo. E de repente M se levantou, puxou a corda do ônibus e desceu no ponto. Eu vou a pé, decidiu e começou a caminhar olhando para diante para ver se compreendia o que estava acontecendo. Talvez seja um portal que faça o ônibus voltar sempre para o mesmo ponto. M caminhava quase sem piscar, com medo de se perder no caminho. Ia com os braços para frente, como se caminhasse no escuro e quisesse apalpar algum possível obstáculo. E de repente, M sentiu suas mãos tocarem em algo sólido, porém invisível, uma espécie de parede que lhe dificultava a passagem. Começou a apalpá-la para ver suas dimensões, e distraído foi caminhando, seguindo a parede, para o meio da rua. No meio do silêncio da noite, ouviu um barulho. Olhou para trás e viu que seu ônibus estava se aproximando. Pensou em correr para a calçada e ficar observando se o ônibus simplesmente sumiria através do portal. Mas o carro vermelho ultrapassou o ônibus em alta velocidade. E antes que M pudesse chegar à calçada, foi atropelado pelo veículo, jogado para cima e para frente. Tudo foi muito rápido. M caiu no chão e sentiu que todos os seus ossos estavam quebrados. Suas vistas começaram a escurecer. E antes de dar o último suspiro, lançou um último olhar ao redor. No mesmo ponto de ônibus, a mulher de antes olhava estupefata para a cena. Meu Deus! Exclamou ela para o motorista do ônibus, que se aproximava chocado. Ele apareceu do nada, bem no meio da rua. O relógio de pulso de M deu um alarme. Era meia-noite. E depois disso, M não ouviu mais nada. Fim do conto. Do livro Contos e Descontos. Editora Viseu. Até a próxima.